pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Cecília Barreto, eu sou especialista em neurociência e essa é a nossa série Neurociência Descomplicada. O objetivo dessa série é compartilhar conhecimento sobre o nosso cérebro e usar isso como ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mais pra frente vai ficar claro como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente transforma a neurociência em um conteúdo útil e aplicável na nossa vida. Caso você se interesse por conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal e dá o seu joinha, enfim, faz tudo o que tem que fazer no YouTube. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô começando aqui agora. Então, como tudo na vida, a gente vai treinando e vai melhorando, né? E vocês vão me ajudar, tá? Combinado? É importante, como todo conhecimento também, a gente precisa começar do começo, né? Então, se você ficar pensando que esse vídeo tá com cara de muito introdutório, é porque ele é muito introdutório e é pra ser, né? Não adianta nada eu falar de conceitos super elaborados se antes eu não te ensinar os conceitos mais básicos. Então, a gente vai construindo conhecimento aos poucos, certo? Começando do começo, né? O que é neurociência? A neurociência é o estudo do nosso sistema nervoso. Vamos ver se a gente lembra da aula de biologia. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, o nosso encéfalo, né, e a medula, dentro do encéfalo está o cérebro, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, né, toda aquela composição de neurônios que levam essa mensagem por todo o nosso corpo. Tá? Se a gente for entrar no detalhe de cada função, assim, eu diria para você imaginar o seguinte: o nosso sistema nervoso, ele é a cabine de comando do nosso corpo. Ele dá todas as estratégias de como o nosso corpo deve agir. O cérebro seria como se fosse um chefão, assim, a pessoa que realmente decide, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Neurônios, então, as especializadas ao longo do corpo, são os funcionários que vão passando a mensagem até chegar em todos os órgãos do nosso corpo. Como é que esses neurônios se comunicam? Imagina que tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui, eles não precisam nem se juntar, basta eles se aproximarem, e aí aqui acontece a sinapse. Você já deve ter ouvido essa palavra. A sinapse pode acontecer de uma forma química, quando um neurotransmissor participa, né, dessa comunicação, a gente vai falar mais disso lá na frente, ou então de uma forma física mesmo, uma corrente elétrica que vai passando de neurônio até neurônio para que aquela função se cumpra no nosso corpo. Isso parece mágica, né? Às vezes quando eu penso que isso acontece no meu corpo eu fico, nossa, parece mágica, mas não, é só o nosso corpo humano funcionando perfeitamente mesmo. É interessante a gente pensar que sim, tudo isso, essa questão mais básica que eu te passei, a gente aprendeu na escola desde criança. Mas não sei você, quando eu estava lá na escola, eu não consegui ter a noção da utilidade disso. Para mim não fazia tanto sentido em termos úteis mesmo da minha vida. E hoje em dia, desde que eu comecei a estudar neurociência, né, depois de adulta, eu comecei a perceber que, na verdade, estudar sobre o meu cérebro, estudar sobre o sistema nervoso, é estudar sobre mim, sobre o meu funcionamento. E não tem nada mais importante no mundo do que isso. Então, é a partir dessa noção que a gente vai seguir o nosso bate-papo aqui, tá? É muito provável que você saiba sobre o seu cérebro e sobre o seu sistema nervoso só o tipo de informação que circula aí pela mídia e tal, nos blogs, etc e tal, quando a gente vai realmente compartilhando informações. Hoje eu vou trazer 5 informações que as pessoas normalmente têm ou já ouviram falar do cérebro e vou avaliar com vocês se são mitos, se são verdades, até que ponto essas informações são verdades, tá? E analisando esses 5 mitos, vocês vão entender os aspectos mais fundamentais do cérebro de vocês. O primeiro mito que eu vou trazer é o mito de tal parte faz tal coisa. Então, houve uma evolução muito legal tecnológica que permite hoje que a gente faça um scan do nosso cérebro e vá vendo quais são as áreas que são mais úteis para cada função. Quando o ser humano começa a fazer isso, o ser humano se empolga e acha que então o cérebro é um órgão super estático, né? Cada pecinha tem uma função específica e tal. E foi daí que surgiu esse mito da especialização, da gente querer achar uma parte que faz tal coisa no cérebro.
E o mais importante que você tem que saber é que o seu cérebro não funciona assim. Ele funciona em conjunto. É uma grande rede que está sempre acesa. Sempre está tudo acontecendo ao mesmo tempo no cérebro. É verdade que uma parte ou outra pode ser mais especial, né? Áreas especializadas, mas no geral todo o cérebro é recrutado para todas as funções, tá? É natural que seja assim. Então esse é o primeiro mito que a gente vai questionar. Não tem tal parte fazendo tal coisa. O segundo mito que eu vou trazer para vocês é o mito do lado direito faz isso e o lado esquerdo faz aquilo. Isso também ficou super popular. Essa ideia de, se você é uma pessoa criativa, o seu lado direito do cérebro é mais dinâmico, é mais útil, né? E se você é uma pessoa mais analítica, você tem um lado esquerdo mais forte, mais dominante. Essa ideia de dominância entre um lado e outro também nunca foi comprovada. De novo, existem funções específicas que recrutam lados específicos, por exemplo, a linguagem usa mais o lado esquerdo, mas a gente não consegue ver essa dominância na personalidade das pessoas. Isso nunca teve um estudo conclusivo dessa forma. Isso também é mais um aspecto comercial, né, de como tornar o cérebro mais legal de ser explicado para as pessoas, mas não necessariamente é como funciona. O terceiro mito, esse é bem popular, é o mito de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Esse é maravilhoso da gente acreditar, porque se isso fosse verdade, significaria que a gente poderia ser muito, muito, muito mais inteligente do que a gente é. Inclusive tem vários filmes, né, que usam essa ideia como aspecto central do filme. Na prática também sinto te dizer, não importa o quão inteligente você seja, você está aí usando o seu cérebro praticamente todo. Inclusive quando você está fazendo as atividades mais banais do dia a dia, inclusive quando você está descansando, inclusive quando você está dormindo, você está usando o seu cérebro inteiro. O tipo de funcionamento pode mudar a depender dessas tarefas, a gente pode conversar sobre isso depois, mas você está usando o seu cérebro todo o tempo todo. O quarto mito é o mito de que o cérebro dos homens e das mulheres é muito diferente. Esse é um mito que é difícil a gente abordar porque os estudos ainda não são muito conclusivos, digamos assim. O que acontece? É possível a gente generalizar alguns comportamentos. Então existem bastante estudos que são bem feitos e que generalizam aspectos como as mulheres têm mais habilidades com linguagem e os homens têm mais habilidades com números, por exemplo. E isso acarretaria num circuito cerebral diferente, né, a depender das habilidades deles. O que a ciência ainda não conseguiu descobrir é se homens e mulheres têm habilidades diferentes porque o cérebro deles foi feito de forma diferente para diferentes aptidões, ou se na verdade a nossa cultura estimula que as mulheres treinem tal habilidade e que os homens treinem outras habilidades. Tá? Então não ficou muito claro ainda se é realmente uma composição cerebral que gera essa diferença. O que a gente sabe também é que, assim, existem algumas diferenças generalizando do cérebro de homens para mulheres? Tá, tudo bem, existem. Mas entre dois homens também existem diferenças. São diferenças sutis, né? A gente não está falando de dois cérebros completamente diferentes. Diferenças sutis entre homens e mulheres, assim como entre dois homens ou entre duas mulheres. Ou seja, não dá pra gente categorizar os cérebros como sendo completamente diferentes de homens e mulheres. O quinto e último mito que eu vou abordar hoje é o mito sobre o envelhecimento do cérebro ser algo terrível, né? Eu falo não assim nós, eu tô falando dos cientistas, né? Os cientistas, né, estudaram bastante e eles chegavam na conclusão há um tempo atrás de que uma vez que um neurônio morria, já era, você não tinha aquele neurônio de novo. E isso gerou uma noção muito terrível sobre o envelhecimento, né, da perspectiva neuronal. A verdade é que, assim, primeiro, seu cérebro só fica pronto no final da sua juventude, então o cérebro vai se criando mesmo até o final da juventude, e uma vez que o cérebro está pronto, ele começa a envelhecer, isso é um fato. Mas não precisa ser tão dramático quanto eu coloquei aqui. Hoje em dia, os cientistas já descobriram que, na verdade, existe um processo que compensa essas perdas do cérebro. Esse processo é chamado de neurogênese, que é a criação mesmo de novos neurônios, ou seja, maravilhoso, né?
E aí você me pergunta, poxa, Cissa, como é que eu consigo então favorecer essa neurogênese na minha vida, já que eu não quero ter um envelhecimento do meu cérebro, né, tão prejudicado? E aí eu queria ter uma resposta muito mais legal para te dar, eu queria ter um hack, sei lá o que, para te passar, mas na prática, se você quer favorecer a neurogênese, você precisa cultivar hábitos saudáveis. Todos os hábitos saudáveis favorecem a criação de novos neurônios e a longevidade do nosso cérebro. Então, a prática de atividades físicas, uma alimentação equilibrada, a prática de sexo, a pessoa que consegue administrar o estresse dela legal, todos esses aspectos de senso comum relacionados à saúde têm o poder de prevenir o nosso envelhecimento cerebral. Inclusive, uma coisa que não é mito, uma coisa que é verdade, é que quando a gente desafia a nossa mente, por exemplo, aspectos básicos, tá? Escovar o dente com a mão que você normalmente não usa ou fazer um caminho diferente, de fato você desafia o seu cérebro e favorece a neurogênese também. Então isso não é mito, isso é verdade. Ainda pensando no envelhecimento do cérebro, uma coisa que eu ouço muito falar é que quando você tá velha, os hábitos que você tem já era, meio que estão arraigados aí, é uma personalidade, né, de uma pessoa mais velha, é muito difícil de mudar e tal. E isso é muito relativo, né? Quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de personalidade. Se você parar pra pensar, você só tem uma personalidade porque você tem um cérebro, não é verdade? E esse assunto merece uma atenção especial. Então, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo da série, a gente vai entender um pouco mais de onde que nasce a nossa personalidade, o que é essa personalidade, se realmente com o passar do tempo fica impossível, né, mudar os hábitos e tudo mais por conta do envelhecimento do nosso cérebro. Caso você tenha curtido esse conteúdo, é muito importante para mim que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, para eu saber que está fazendo sentido para vocês. Também vou adorar se vocês comentarem com sugestões para os próximos vídeos, porque na verdade eu não estou fazendo os vídeos para mim, né? Eu estou fazendo para vocês. Então o feedback é muito bem-vindo. Muito obrigada e a gente se vê. Tchau, tchau!